Muito boas noites a todos. Peço desculpa àqueles que estão aqui comigo no palco e que me irão acompanhar, espero eu, nesta intervenção. Quero testemunhar-lhes o meu apreço pelo facto de destinarem uma parte importante da vossa vida a preparar aquilo que vai ser o sucesso eleitoral que eu acho que o PSD vai ter aqui em Lousada nas eleições autárquicas do próximo ano. Sabem que tem sido realizado ao longo destes últimos anos um trabalho extraordinário. Cumprimento por esse trabalho não apenas a Comissão Política Distrital, agora na pessoa do nosso engenheiro Bragança Fernandes, que assumiu, como todos sabem, este encargo de liderar o PSD no Distrito do Porto neste período tão importante para o Distrito do Porto e para o PSD em termos nacionais também. Cumprimento também o Presidente da Secção, que tem com certeza realizado, como se vê, um papel importante de mobilização com a Juventude Social Democrata, com os TSDs, com outras estruturas mais ou menos formais, que envolve nomeadamente o movimento das Mulheres Social-Democratas, aqui presente também, e em particular, porque essa também é uma das razões porque aqui estou, a forma como o Leonel Vieira tem vindo a conduzir o rosto do PSD na Câmara Municipal e que tenho a certeza, depois de todo o esforço que já foi feito ao longo destes anos, verá convertido em maior credibilidade ainda eleitoral todo o esforço que vem desenvolvendo ao longo destes anos, que eu próprio tenho testemunhado ao longo destes anos. Nas últimas eleições ficámos realmente muito próximo da eleição e a presença aqui dos nossos 8 presidentes de junta são disso também uma prova, mas estou muito confiante, Leonel, que tens aqui gente extraordinária que vai contigo liderar este processo que nos trará uma vitória muito importante para Lousada nas eleições autárquicas do próximo ano. Lousada tem realmente, no que diz respeito ao PSD, muitas tradições. Não é por acaso que estão aqui figuras tão ilustres presentes na sala e que têm responsabilidades maiores em termos nacionais. Não me refiro apenas a lugares relevantes na estrutura do partido, refiro-me também a lugares importantes no Parlamento, isto é, na representação nacional. Lousada conta, vejo-os aqui na primeira fila também, seja no PSD, seja na JSD, com o Simão, que é o Presidente Nacional da Juventude Social Democrata, mas também no Parlamento. Leonel, só falta a Câmara Municipal e é essa que eu tenho a certeza nós vamos conseguir conquistar no próximo ano. Deixem-me aproveitar também a ocasião para lhes dar conta que, da mesma maneira que se tem vindo a fazer aqui este trabalho paciente, mas importante, de não embarcar em demagogias fáceis. As demagogias são sempre fáceis. Mas nos tempos que correm, há quem exagere. E a demagogia, de facto, tem vindo a tomar conta do nosso debate público no país. Sabemos que aqui em Lousada haverá um preço a pagar para o futuro por essa maneira de estar. Mas a nós o que nos interessa é não resolver o passado, não o podemos alterar, mas consertar as coisas para o futuro. É exatamente aquilo que queremos também para o nosso país e é essa exatamente a nossa forma de estar quando olhamos para Portugal e para os próximos anos. Nós
Ao contrário daqueles que hoje governam o país, não estamos presos ao passado. Não é que tenhamos alguma vergonha, algum embaraço daquilo que fizemos. Simplesmente acho que já é tempo de dizer: essa matéria transitou em julgado. Os portugueses sabem o que se passou, não esquecem que 2011 não aconteceu por acaso, sabem o que aconteceu pela mão de um partido que por acaso é novamente o partido que está no governo, que nos trouxe praticamente a bancarrota em 2011, e sabe aquilo que nós todos tivemos de fazer para sair dessa bancarrota e para poder ganhar, conquistar direito a ter um futuro muito diferente. E isso também já foi julgado nas eleições de há um ano. E nessas eleições nós não podemos queixar-nos de termos sido mal julgados ou julgados de forma negativa. Pelo contrário, ganhámos as eleições numa coligação que disputámos com o CDS, que connosco realizou também a tarefa de governar o país nos últimos 4 anos até 2015. Portanto, não temos necessidade, ao contrário de quem hoje governa, de estar a contar sempre uma história à volta do que se passou. As pessoas sabem o que se passou, já disseram o que é que pensavam sobre isso e, manifestamente, não disseram aquilo que quem está hoje a governar pensa que se passou. Mas é muito fácil a quem governa hoje mergulhar todos os dias, todas as semanas, no que aconteceu e no que foi, para não ter de assumir responsabilidades de forma direta, séria, com todos os portugueses para o futuro. Quando derrubaram o último governo que o PSD e o CDS apresentaram no Parlamento, os partidos que hoje compõem a maioria que governa o país tinham entre si aquilo a que se chamou na altura uma maioria negativa. Contados os deputados, acharam que tinham mais deputados do que o CDS e o PSD em conjunto e, portanto, podiam, no fundo, ter um governo deles. Chega a ser ridículo as simulações que os vemos fazer à vez, semana após semana, para explicar quem governa é o PS. O Bloco de Esquerda não tem nada a ver com o governo do Partido Socialista. O Partido Comunista não tem nada a ver com o governo do Partido Socialista. Os Verdes não têm nada a ver com o governo do Partido Socialista. Mas têm. Foram eles em conjunto que derrubaram o governo anterior e foram eles em conjunto que puseram lá este governo, que o apoiam todos os dias e que, no fundo, são responsáveis pela solução de governo que o país tem hoje. Em conjunto, esta maioria negativa não queria que nós governássemos. E nós respeitamos isso, porque nós somos um partido popular democrático, um partido social-democrata que respeita a democracia representativa. E acreditamos, portanto, naquilo que os representantes do povo decidem. O Parlamento assim decidiu, está decidido. Mas isso é pouco para governar um país. Ninguém governa um país apenas porque não quer que outro governe. Isso não presta. Nós temos de ter uma visão do país, temos de ter uma ideia de futuro para o país. É isso que torna importante que possamos ter condições para governar. Para governar, não basta saber o que não se quer. É preciso também saber o que se quer. E o que é que quer a maioria que hoje governa o país? Depois de muito debate, sim, já lá vai quase um ano, e, portanto,
Já muito debate se travou nas televisões, no Parlamento, em todo lado. A única coisa que fica como desejo da atual maioria, do atual governo, é acabar com a austeridade. Imaginem, como se houvesse alguém no país que não quisesse acabar com a austeridade. Toda a gente quer. Lutámos todos muito por isso. Todos fizemos o que estava ao nosso alcance para evitar que Portugal acabasse como a Grécia, mas pudesse ser mais como a Irlanda. E isso resultou no dia-a-dia do nosso esforço como mais do que uma possibilidade. Ainda antes das eleições de 2015, já as medidas de austeridade estavam a começar a ser removidas. Toda a gente sabe, eu não o escondi na campanha eleitoral, eu andaria com mais prudência nessa matéria. Porque não queremos regressar àquilo por que já passámos. Mais prudência. Mas o atual governo, como não tem outro programa, o acordo que fez entre todos os partidos não tinha muito mais do que reverter todas as medidas, como se elas não tivessem sido trazidas também por quem nos antecedeu, e reverter, andar para trás, fazer uma contra-reforma de medidas que eram importantes para que o país pudesse crescer mais. Depois disto, não há mais nada. E a gente olha, como olhamos para o orçamento que se aprovou no Parlamento para este ano, naquele que se está a discutir para o próximo ano, e perguntamos, o que é que se quer? Além disso, além dessa coisa que isso queremos todos, mas além disso, o que é que se quer? Qual é a estratégia? Qual é a visão para o país? O que é que se espera do futuro dos portugueses? O que é que podemos dizer àqueles que votam, àqueles que ainda se incomodam para escolher com responsabilidade, da melhor maneira que podem, o futuro do país? O que lhes dizemos sobre aquilo que queremos fazer? Do lado da maioria que nos governa, não se descortina nada. Tirando estas coisas que toda a gente quer e que eles estão a fazer a um ritmo mais rápido, nós seríamos mais prudentes, não se sabe o que se quer. Mas nós sabemos o que o país precisa. O país precisa de crescer mais, precisa, por essa razão, de atrair mais investimento, sem o qual nós não criamos mais empresas, mais postos de trabalho, sem o que não extrairemos mais rendimento para que as pessoas, cada uma das pessoas, possa ter mais oportunidades e decidir de acordo com aquilo que acha que é o seu projeto de vida. Não somos nós que vendemos às pessoas o seu projeto de vida. Cada um tem de decidir de acordo com aquilo que é o seu próprio projeto de vida. Mas tem de haver igualdade de oportunidades. Porque nós não estamos todos nas mesmas condições. Para que ninguém fique para trás e para que todos possam aproveitar as oportunidades, alguém tem de garantir que as oportunidades não ficam só para uns, que estejam ao alcance de todos. Que não haja segmentos do eleitorado fáceis de conquistar, que se comprem sem grande cuidado eleitoral, mas que todos os portugueses possam ter a mesma possibilidade de contar para o futuro. O nosso projeto, portanto, é muito claro. Nós queremos um Portugal europeu e não um Portugal cheio de azia em relação à Europa. Nós sabemos o que o nosso país cresceu e se desenvolveu com os fundos europeus e com a Europa. Não há nenhum conselho do país que não testemunhe isso. Ao nível dos equipamentos sociais, das infraestruturas de mobilidade, ambientais,
Portugal sabe como a sua inserção no espaço europeu é decisiva. Nós não queremos azias contra a Europa. Nós queremos estar mais próximos da média europeia, porque sabemos o que isso significa. Mais rendimento, mais prosperidade, uma sociedade mais desenvolvida e mais avançada. É isso que nós queremos. Não é o contrário. Não é o daqueles que, olhando para a Europa e vendo aqui o modelo que gostariam de seguir, não conseguem sair da desgraça ou da miséria em que mergulham. Nós não queremos, portanto, dirigir-nos em relação à miséria, mas sim em relação ao progresso e ao desenvolvimento. O que nós queremos é uma economia cada vez mais aberta, em que as pessoas que têm mérito, que se esforçam, que têm boas ideias e bons projetos, não precisem de ser filhas de uma pessoa importante, conhecidas de alguém influente, para poder obter na banca ou em qualquer outro meio de financiamento o que é necessário para poder realizar os seus projetos, se eles tiverem mérito e se forem bons. É isso que nós queremos. Queremos, como dizia Sá Carneiro, não apenas uma democracia política, mas também uma democracia económica e social. E sabemos que ainda temos muito que fazer em Portugal para atingir esse estádio, porque ainda há muita gente que fica para trás. Claro que às vezes vamos ouvindo boas notícias daquilo que fizemos ainda hoje, de manhã, enquanto estávamos no Parlamento a fazer o debate do orçamento, tivemos conhecimento que o INE tinha atirado cá para fora os dados sobre as desigualdades em Portugal. E verificámos, nos últimos anos, os índices de desigualdade, apesar das dificuldades, caíram. É importante, porque Portugal ainda é um país muito desigual, em que as pessoas não acedem realmente às mesmas possibilidades. Mas, felizmente, mesmo nas circunstâncias difíceis, porque já passámos no passado, nós conseguimos que essas desigualdades não se acentuassem, pelo contrário. Ora, ainda é preciso fazer muito para que as desigualdades sejam efetivamente combatidas e para que não sejam apenas a metade dos portugueses que paga IRS, porque há outra metade que nem rendimentos tem para pagar IRS. Que não seja da metade dos portugueses que pagam IRS, aqueles que no fundo têm a maior capacidade económica, a mais beneficiar daquilo que o Estado lhes devolve. Porque é isso que acontece também. Como apoiamos aqueles que têm muito menos quando já é muito tarde, não lhes damos uma efetiva oportunidade de poderem chegar tão longe quanto outros acabam por chegar, simplesmente porque partem de uma posição mais favorecida. E nós sabemos que ainda há muitas alterações a fazer no nosso país para garantir que estas desigualdades são realmente combatidas. Mas como é que o fazemos? Com uma economia aberta e não protegida? Nós não queremos que o Estado ande como suspeitamos que anda, a querer mexer no sistema financeiro e bancário, para decidir quais são as empresas que no futuro vão ter crédito e quais são as que vão morrer. Porque não é o Estado nem o poder político que deve tomar decisões desta natureza. Quem toma decisões desta natureza são as pessoas, evidentemente, são as próprias empresas, não é o Estado. Temos ainda muitas transformações a fazer, portanto, para ser uma sociedade aberta, inovadora, com verdadeira concorrência. Esse é o nosso projeto para o país. Se isso passa por convencer mais gente de fora a pôr cá dinheiro e a investir cá, por que não, se nós não temos que chegue? Quem não tem que chegue vai buscar quem possa ter qualquer coisa que o ajude a fazer esse caminho. Ninguém vive em autarcia, no mundo, fechado sobre si próprio.
se nós não temos os meios de que precisamos, temos de fazer pela vida e procurar quem acredita em nós, que aqui possa investir e ajudar-nos a crescer. Precisamos, portanto, de ser abertos, de ter qualificações mais elevadas, mas precisamos também de ser exigentes e não complacentes. Precisamos que aqueles que todos os dias procuram oportunidades de emprego possam oferecer um trabalho cada vez mais qualificado, em que os direitos que se reclamam estejam a par dos deveres que temos de apresentar para fazer por merecer aquilo que achamos que é do nosso valor. É isto que nós esperamos que possa acontecer no nosso país e é por isso que lutamos. E é por isso que sabemos que está ainda muito por fazer. É preciso fazer reformas para que esta sociedade que queremos ver florescer no nosso país possa efetivamente estar ao nosso alcance. Mas este governo não quer reformar nada. A maioria que hoje governa o país não quer reformar nada. Quer milagres. Quer, sem mais esforço, sem mudar nada, esperar poder dar mais a toda a gente. Não era tão bom? Não era tão bom que fosse assim? Porquê é que não foi assim em 2011? Porque não se deu mais? Porquê é que o engenheiro Sócrates em 2011 não deu mais a toda a gente? Ele com certeza também havia de querer dar. Porque não tinha. Porque não tinha. Andou a dar tanto e mal e a gastar tanto sem retorno que quando depois precisava de dar mais ainda, foi lá ao fundo e já ninguém fiava. Já não havia nada para dar. É sempre assim. É sempre assim. Se queremos dar alguma coisa, temos de saber gerar alguma coisa de novo. Não se dá o que se não tem. E se queremos ter mais, temos de fazer por isso. E fazer por isso implica sempre algum esforço, algum empenhamento, alguma mobilização. Não é ficar à espera que as coisas nos caiam no regaço. É aproveitar as oportunidades, ver melhor o que às vezes os outros não veem, não ter medo de trabalhar mais, de acordar mais cedo, de pensar melhor, de nos esforçarmos, porque isso é importante. Eu sempre ouvi dizer que o trabalho dignifica. Pois muito bem, tudo isto está compreendido no trabalho, no esforço. Queremos apenas viver bem hoje ou estamos disponíveis hoje para sacrificar alguma coisa para o futuro, para ter mais alguma coisa amanhã? Eu acho que todos aqueles que têm famílias, que têm filhos, sabem responder com facilidade a esta questão. Porque, no geral, não há nenhum pai nem nenhuma mãe que não se sacrifique, que não se empenhe mais, que não trabalhe mais, que, portanto, não se esforce no que está ao seu alcance para proporcionar aos seus filhos algo mais. Espera depois que eles se esforcem também. Não é que fiquem só a reclamar, é que se esforcem também por merecer aquilo que é o esforço, o resultado do esforço daqueles que lhes dão as condições para que eles possam prosperar. É assim no país. É isso que nós temos de dizer a todos os portugueses. Nós não estamos cá para ver passar comboios. Nós não estamos cá à espera que de repente o céu se abra e nos ofereça confortavelmente aquilo que não estivermos dispostos a lutar por nós mesmos
para alcançar. Nós não temos medo de trabalhar, nós não temos medo de ir à luta, nós não temos medo de correr riscos, nós queremos ir mais longe e para isso estamos cá para fazer o que é necessário. Mas não é assim na atual maioria. Porque entendo de fazer um programa que não é apenas distribuir depressa o que se lá deixou, em que tenha de se criar mais qualquer coisa para se poder distribuir, isso não há. E temos provas. Isto não é uma maneira de falar. Isto não sou eu que gosto de dizer estas coisas. É assim. A gente mede, a gente vai ver. Não faz profecias. Nós não fazemos profecias. Nós, simplesmente, vamos ver o que se dizia e o que se passou. E vai uma diferença. Que diferença que vai. Eu acho que todos se lembram, há um ano, ninguém os calava. Há uma alternativa. Isto pode-se fazer de outra maneira. Com muito menos custo. Nós sabemos, diziam eles, como pôr o país a crescer muito mais, com mais igualdade, apostando mais na devolução dos rendimentos. Isso vai animar a nossa economia. Vai haver mais consumo, vai haver mais investimento. O Estado vai executar melhor o programa do Portugal 2020. O país vai crescer. Acusavam-nos a nós de termos o país parado. E agora reparem, nem para o ano o Governo espera que a economia cresça tanto como cresceu connosco em 2015. O que se passa aqui então? Connosco a dívida começou a baixar, com este Governo está a subir. Connosco as exportações cresciam ao dobro do ritmo que crescem com a atual solução do Governo. Connosco até o consumo privado crescia mais do que com estes senhores que hoje governam. O desemprego baixou mais em 2015 do que este ano. E criou-se mais emprego em 2015 do que este ano. Mas então, se eles próprios, quando fazem as contas e as estimativas, chegam à conclusão de que o que diziam não tinha base de sustentação e que basicamente andam a repetir estas ficções, estas ilusões, não sei se para se autoconvencerem de que têm uma justificação para governar, se a estratégia falhou, se os resultados são piores do que aqueles que nós atingíamos e se não conseguem concordar entre si com um programa mais ambicioso e novo, que nos ponha a crescer mais, como acontece com a Espanha, como acontece com a Irlanda. Porque é que estamos sempre a afastar-nos daqueles de quem deveríamos estar mais próximos e pagamos mais pelas nossas dívidas do que os outros, mesmo quando o Banco Central Europeu nos ajuda a pagar as dívidas como ajuda aos outros? Porque é que estamos a deitar pela janela fora as boas oportunidades que podíamos ter para estar melhor? Ora bem, o Governo é autossuficiente. E apesar destas simulações, que à vez os partidos da maioria vão fazendo, como se viu hoje, à vez lá votam todos e estão todos de acordo. Desde que não sejamos nós a governar, por eles está bem. Mesmo que a economia não cresça tanto, mesmo que não haja tantas exportações, mesmo que o investimento caia onde eles diziam que devia aumentar, mesmo que tudo seja ao contrário do que diziam. Mas para eles, é melhor que sejam eles do que sejam os outros. Sabem porquê? Porque, objetivamente, eles estão mais preocupados com eles próprios do que com o país e os portugueses. Dito isto, eu acho que vale a pena mantermos a nossa coerência e podermos olhar para o futuro com uma visão estratégica e uma visão de país que não seja oportunista como têm sido os outros.
E se realmente tivermos a determinação, a paciência, a vontade, porque sem vontade também não chegamos lá, e se acreditarmos no que queremos para o nosso país, eu acho que todos, em conjunto, estaremos mais próximos de ter um país mais próspero, com outra estratégia, com outro crescimento e que possa usar isso para que as pessoas possam realmente ter mais oportunidades, com mais justiça e com mais prosperidade. Esta é a visão de um partido que é um partido de raiz popular, como é o nosso, bem português, como aqui foi sublinhado ainda há pouco, e que é social-democrata porque sabe e acredita que as coisas não acontecem por si, nem só por vontade do Estado. Nós temos de ter regras, mas temos de acreditar nas pessoas. Elas é que são o motor da história. Cada pessoa é que conta nas escolhas que se fazem para o futuro. Os governos têm a sua importância, o Estado tem a sua importância, mas só existem como a política na medida em que estejam ao serviço das pessoas, da pessoa. E essa é, no fundo, a raiz social-democrata do partido que somos, do partido que continuaremos a ser, como os nossos fundadores, tal como Sá Carneiro, sempre desejaram. É isso que nós somos aos olhos de todos. E para Portugal sair da situação em que está, é com esta visão e com esta estratégia que podemos, como se costuma dizer, dar a volta ao texto e fazer pela vida. É isso que o país precisará, mais tarde ou mais cedo, de fazer. Mudar de política para poder melhorar a sua vida. E nós sabemos como a vida das pessoas e do país pode melhorar se nós tivermos a responsabilidade de governo. Aqui em Lousada, eu acho que é para o ano, Leonel. No país será quando os portugueses precisarem. Um abraço, viva Lousada! Viva Lousada! Viva Portugal!